Os produtos Indus Parquet são resultados de rigorosos processos de produção que incluem a mais alta tecnologia em equipamentos e pesquisa, aliada à vasta experiência no manejo de diversos tipos de madeira. Nossos pisos são fornecidos a exigentes clientes espalhados pelo mundo. Este vídeo tem como objetivo orientar instaladores e clientes sobre a utilização correta dos produtos Indus Parquet. Todas as informações são fundamentadas na experiência e técnicas de trabalho desenvolvidas por profissionais da Indus Parquet. É importante que as orientações sejam seguidas atentamente, para evitar transtornos em relação à falta de informação ou à instalação incorreta dos produtos. A madeira é um material resistente que pode durar a vida inteira, mas essa durabilidade depende inicialmente de uma correta instalação. Equipamentos de segurança pessoal. Em todos os procedimentos, desde o recebimento do produto até o acabamento, é necessário o uso dos equipamentos de segurança. Recebimento e armazenamento dos produtos. O cuidado com os produtos Indus Parquet começa a partir do recebimento do material. O primeiro passo é verificar, no ato da entrega, a metragem comprada. O ideal é adquirir em torno de 10% de material acima da metragem real. Verifique também se as embalagens possuem a identificação da Indus Parquet e se estão devidamente fechadas. É importante armazenar corretamente o material na obra, evitando o contato direto com o chão para que a umidade não chegue ao piso. Alguns produtos, como assoalho, deck e lambril, não são armazenados em caixa, mas levam identificação impressa no verso das peças. A madeira é um material natural e pode apresentar algumas alterações em suas características, como tonalidades diferentes e leves fissuras na superfície das peças. Nos primeiros meses após a instalação, o piso passa por um processo de oxidação natural. Neste período, deve-se evitar o uso de tapetes, pois impedem a uniformização e respiração da madeira. Bases para assentamento do piso. Os pisos Indus Parquet podem ser assentados no contrapiso, em compensado naval, barrote ou ainda sobre pisos já existentes como cerâmica e outros pisos de madeira. Em todas as situações, deve-se procurar um revendedor autorizado para mais orientações. Contrapiso. Situação de piso térreo. Todo piso térreo precisa ser impermeabilizado para impedir que a umidade ascendente possa afetar a madeira. Consulte o responsável técnico da obra para verificar a melhor forma de realizar esse procedimento. Instalar o piso entre 6 e 24 horas após a aplicação do complemento de impermeabilização. Situações de piso superior. Podemos caracterizar como piso superior apartamentos, sobrados e lajes elevadas em geral. É necessário que o contrapiso tenha uma espessura mínima de 3 cm de massa desempenada. Limpeza do contrapiso. Nesse processo é fundamental o uso do aspirador de pó para a limpeza do local que será instalado o piso da Indus Parquet. Preparo da cola. Para se obter o resultado ideal em qualquer obra, recomendamos o uso da cola base de poliuretano Indus Parquet. Este produto não contém água em sua composição e oferece a segurança adequada ao piso. Antes de iniciar o preparo da cola,
Verifique se o kit para colagem Indus Parquet está completo. Para preparar a mistura da cola, siga os seguintes passos. Adicione o conteúdo da embalagem do componente B à embalagem do componente A. Misture até que o produto esteja completamente homogêneo na textura e cor. A cola deve ser aplicada até 20 minutos depois de misturada. Após esse tempo, torna-se impossível a sua utilização. Para a aplicação, faça movimentos circulares enérgicos, comprimindo a cola contra o piso e utilizando a espátula em pé ao espalhar a cola. Na fixação do piso de madeira Indus Parquet, deve-se tomar um rigoroso cuidado com a limpeza. As superfícies com marcas de cola deverão ser limpas com álcool ou etanol após a aplicação de cada balde, pois a remoção de resíduos de cola se torna impossível após a secagem. Tipos de piso e instalação. É importante observar que a madeira sofre movimentos de contração e dilatação ao longo do tempo. Por isso, é necessário deixar em média 15 mm de espaçamento entre o piso e as paredes. Acompanhe as especificações de instalação dos nossos produtos. Assoalho tradicional. Os assoalhos Indus Parquet são fabricados em diferentes medidas. Para a instalação de todos é indicada a dupla fixação. Para assentar as peças de 15 a 21 centímetros, utiliza-se cola no contrapiso e parafuso por cima da peça, com distanciamento de no máximo 40 centímetros e acabamento com cavilhas. Esta é, sem dúvida, a opção mais segura. Para assentar as peças de 6 a 10 centímetros, utiliza-se cola no contrapiso e parafuso no macho da peça, com distanciamento entre os parafusos de no máximo 40 centímetros. Existe ainda outra opção para a instalação de assoalhos de 15 centímetros, que é a utilização de cola no contrapiso e fixação do parafuso no macho da peça, eliminando o uso de cavilhas. Esta opção, no entanto, deve ser executada com o máximo de rigor em relação ao ângulo de parafusamento, à distância e o tamanho dos parafusos e buchas. Se desejar, os assoalhos tradicionais também podem ser instalados em barrotes chumbados no contrapiso. Sempre que precisar interromper a instalação, faça a limpeza do excesso de cola para conseguir um melhor encaixe da peça seguinte. Para a instalação de tacos e lenhetos Indus Parquet, utiliza-se cola à base de poliuretano, dispensando o uso de parafuso. Os tacos e lenhetos podem ser aplicados em diversas opções de desenhos como amarração, diagonal, dama, espinha e escama. Decks. O primeiro passo para a instalação de qualquer modelo de deck é aplicar tinta asfáltica no contrapiso e estrutura de madeira que receberá o deck. Esse produto evita a proliferação de fungos e bolores, além de melhorar o escoamento da água. Os barrotes ou vigas que compõem a estrutura do deck precisam ter no mínimo 3 centímetros de espessura e devem ser chumbados ou parafusados com a distância de 40 centímetros de centro a centro. É importante ressaltar que o sentido de instalação do barrote ou viga é contrário ao sentido do deck. A Indus Parquet disponibiliza ao mercado diversos tipos de decks. O deck tradicional pode ser liso ou frisado. Sua instalação é feita com parafusos em 2 pontos da peça e nunca no meio da madeira. O espaçamento entre as réguas de deck deve ser de 4 milímetros e os parafusos precisam ser fixados 2 centímetros da borda da peça ao centro. O acabamento é feito com cavilhas. O deck fêmea-fêmea pode ser liso ou zingrinado e sua fixação é feita no encaixe lateral, dispensando o uso de cavilhas. Neste caso, utiliza-se as presilhas Indus Parquet. Instale a primeira peça com a fixação por cima da régua. Lambril e Versalhes.
A instalação de lambris e versales deve ser avaliada caso a caso pela assistência técnica do revendedor. Pisos prontos. A linha de produtos prontos Indusparquet é composta por pisos maciços, multistrato, multiestruturado e multilaminado. Esses pisos saem de fábrica com 9 camadas de verniz com óxido de alumínio e secagem UV, eliminando a necessidade de lixar e envernizar o produto no ambiente. Sua instalação é feita somente com a cola base de poliuretano Indusparquet e após 24 horas o local já pode ser utilizado. Piso maciço. O assoalho piso pronto maciço consiste em réguas de madeira com tamanho, espessura e largura disponíveis em diversas medidas. Multistrato. O piso multistrato é confeccionado com lâminas de madeiras nobres de alta densidade. Sua base é feita em recortes de madeira maciça cruzados, formando uma espécie de mosaico que garantem a estabilidade do piso. Multiestruturado. O piso multiestruturado tem como base uma estrutura composta de lâminas torneadas de madeiras tropicais e de reflorestamento cruzadas entre si, revestidas com lâmina de madeira nobre na espessura de 3 mm ou 4 mm. Multilaminado. O piso multilaminado tem como base uma estrutura composta de lâminas torneadas de madeiras tropicais e de reflorestamento cruzadas entre si, revestidas com uma lâmina de madeira nobre na espessura de 0,6 mm. Assoalho demolição. Para a instalação de assoalhos demolição, utiliza-se cola à base de poliuretano Indusparquet no contrapiso e fixação do parafuso no macho da peça, eliminando o uso de cavilhas. Esta opção, no entanto, deve ser executada com um máximo de rigor em relação ao ângulo de parafusamento, a distância e o tamanho dos parafusos. Apesar de não fazer parte da linha de produtos prontos, requer cuidados em relação ao uso da cola, pois após secar, torna-se impossível a remoção de manchas. Linha Decor. Para a instalação de painéis, revestimentos de paredes e balcões, utiliza-se uma placa de compensado ou MDF de no mínimo 10 mm de espessura, parafusada na parede. Aplica-se cola à base de poliuretano Indusparquet, específicas para superfícies verticais nas chapas, e na sequência as pastilhas são coladas. É importante estar atento com a limpeza de possíveis manchas de cola, pois após secar, torna-se impossível a remoção das mesmas. Soleiras e escadas. Antes da instalação de soleiras e escadas, recomenda-se uma análise do local, pois cada projeto apresenta uma necessidade específica como bases estruturais, medidas, entre outras. É importante salientar que ajustes e acabamentos serão executados no ambiente. Para a instalação de soleiras e escadas, utiliza-se dupla fixação, cola e parafuso. Acessórios em madeira. A Indusparquet disponibiliza várias opções de acessórios em madeiras como rodapés, rodapés especiais, redutores, cordões, nosing e T-molding. Os rodapés são fixados com a utilização de cola e parafuso. Para os demais acessórios, em algumas situações, pode ser necessário a utilização de um pinador pneumático. Acabamento. O acabamento é uma etapa tão importante quanto a instalação de um piso. Neste momento será definida a aparência final da obra. Por isso, a Indusparquet utiliza e recomenda somente o uso de produtos Scania e Blanchon, que devem ser aplicados por profissionais qualificados. Durante o processo de lixamento, o profissional deverá se proteger com máscara contra poeira e protetor auricular. Deve-se fazer a limpeza da superfície com aspirador de pó para a remoção de qualquer impureza. Na sequência, aplica-se a seladora Scania Sealmaster, produto sem cheiro, de secagem rápida e transparente, que mantém a cor natural da madeira.
Após 90 minutos da utilização da seladora Scania Seal Master, faça um polimento manual ou com máquina com lixa d'água 220 ou mais fina. Em seguida, deve-se fazer a limpeza da superfície com aspirador de pó para a remoção de qualquer impureza. Aplique a primeira demão do verniz Scania Best, que possui 3 versões de acabamento: fosco, acetinado e brilhante. Esse verniz possui algumas características como: textura emborrachada evitando trincas, não altera o tom natural da madeira, é de fácil manutenção, aceita retoques e reaplicações, além de ser um produto ecologicamente correto. O verniz deve ser aplicado sempre acompanhando o sentido dos veios da madeira, assim não haverá a formação de marcas pelo rolo aplicador. Normalmente aplica-se uma demão de seladora e 2 ou 3 de verniz, dependendo da espécie da madeira. Após o fim do processo de aplicação do verniz, deverá-se esperar no mínimo 72 horas para utilizar o ambiente. Um diferencial da Indusparquet para obras que necessitam ser finalizadas com rapidez é o verniz Scania Wood Fit, produto à base de água com secagem UV. Esse processo é realizado com máquina de alta tecnologia ultravioleta, mais uma exclusividade da Indusparquet. Para mais informações, consulte nosso manual de instruções disponível no site vernizescania.com.br. Limpeza. Limpeza diária. Para a limpeza diária dos pisos Indusparquet, utilize apenas vassouras de pelos macios e panos levemente umedecidos. Caso necessário, utilize o Blanchon Lagoon para sujeiras localizadas. Modo de usar: pulverize no local o Blanchon Lagoon e em seguida passe um pano de algodão limpo. Limpeza semanal. Para a limpeza semanal dos pisos Indusparquet, utilize apenas o Scania Super Limpador. Este é um produto desenvolvido especialmente para a limpeza de pisos de madeira, podendo ser utilizado também em porcelanatos e laminados. Modo de usar: dilua 100 ml do Scania Super Limpador em 3 litros de água. O uso de água morna potencializa o efeito do produto. Mergulhe um pano de algodão limpo e seco na mistura, torça bem e aplique em todo o piso, preferencialmente no sentido do veio da madeira. Aguarde 30 minutos para a circulação no ambiente. Renovação do piso. Para a renovação dos pisos Indusparquet, utilize somente os produtos Blanchon. Limpeza ativado. O Blanchon Limpeza Ativado é um potente removedor de ceras e desengordurante. Ele deve ser utilizado sempre antes da aplicação do Blanchon Renovador ou Metamate. Modo de usar: para limpezas mais simples em que o piso não apresente cera, dilua 500 ml do Blanchon Limpeza Ativado em 3 litros de água. Para pisos impregnados com cera ou sujeira, dilua 1 litro de Blanchon Limpeza Ativado em 3 litros de água. Para pisos com excesso de cera, dilua 1 litro do Blanchon Limpeza Ativado em 1 litro de água. Mergulhe um pano de algodão limpo e seco na mistura, torça e aplique em todo o piso. Reforce a aplicação em locais com acúmulo de ceras. Deixe o produto agir de 20 a 30 minutos. Em seguida, aplique um pano umedecido com água para remover impurezas. Aguarde no mínimo 1 hora de secagem do piso. Renovador. O Blanchon Renovador é um produto que restaura e protege os pisos acetinados e brilhantes. Modo de usar: após a utilização do Blanchon Limpeza Ativado, coloque o Blanchon Renovador em um balde. Em seguida, mergulhe um pano de algodão limpo e seco na solução. Torça o pano e aplique em todo o piso de maneira uniforme, no sentido do veio da madeira. Aguarde no mínimo 1 hora para a utilização do ambiente. O Blanchon Metamate restaura e protege os pisos foscos. Esse produto deixará o piso totalmente fosco. Modo de usar: após a utilização do Blanchon Limpeza Ativado, coloque o Blanchon Metamate em um balde e em seguida mergulhe um pano de algodão limpo e seco na solução. Torça o pano e aplique em todo o piso de maneira uniforme no sentido do veio da madeira. Aguarde no mínimo 1 hora para a utilização do ambiente. Limpeza de decks. O Scania Soap é um detergente especial e suave, desenvolvido especialmente para a limpeza de decks e locais que receberam o Scania Solid. Modo de usar: dilua 100 ml do Scania Soap em 3 litros de água.
Mergulhe um pano de algodão limpo e seco na mistura, torça e aplique em todo o piso, preferencialmente no sentido do veio da madeira. Aguarde 30 minutos para a utilização do ambiente. Cuidados especiais. Nunca utilize produtos químicos para limpeza como alvejante, detergente, lustramóveis e álcool. Nunca use ceras líquidas ou pastosas. A superfície envernizada do piso não absorve a cera e o acúmulo destes produtos promove a formação de um filme gorduroso, resultando na perda do brilho, na retenção e aderência da sujeira. Evite deixar vasos de plantas em contato direto com o piso, pois podem causar manchas. Proteja os pés dos móveis com feltros. Não arraste móveis pesados e evite cadeiras giratórias. Não é aconselhável o uso de tapetes impermeáveis, pois eles impedem a respiração do piso de madeira. Evite que a umidade de banheiros e cozinhas chegue até o piso. Em dias de chuva, fique atento a portas e janelas abertas por onde a água possa entrar. A madeira é um material nobre e renovável, que oferece durabilidade, aconchego e beleza a qualquer ambiente. Com uma instalação adequada e manutenção correta, o piso de madeira pode durar a vida toda. Indusparquet, excelência em pisos de madeira tropical.